Olá, GPs, tudo bem? Boa noite, bem-vindos a mais um Dose Dupla. E hoje a gente vai falar de um assunto muito bacana, que é, sabe quando você tem uma boa ideia? Como é que você faz para tornar essa ideia realmente uma realidade? Vamos lá conversar com um cara muito bacana e o nome dele é Carlos Augusto Freitas. Vamos ver se ele já entrou aqui na live? Olha, já entrou, foi rápido. Vamos lá, Carlos, espera aí, vou te chamar aqui. Bem-vindo! E Aê! Boa noite! conseguiu, hein? Ó. E aí, tudo bem? Olá! Tudo Tudo bem? Vamos dar tranquilo, e oi. você? Galera que tá chegando aí, tudo bem? Como é que você tá? Beleza. Você tá me ouvindo e tá me vendo bem? Tô te ouvindo, tô te vendo bem, infelizmente, tô brincando. É... Que engraçadinha. E aí? Super, super. Eu quero saber o seguinte: primeiro eu quero te apresentar, né? Porque, afinal de contas, apesar de você ser um cara muito famoso, nem todo mundo te conhece, mas tudo bem. Carlos Augusto é um cara muito bacana, daqui a pouquinho eu ia falar um pouquinho sobre ele, mas eu quero dizer que eu conheci ele já como na época que ele estava no mandato dele como presidente do PMI Rio. Lá na FGV, somos colegas, professoras da FGV, de gestão de projetos, etc e tal. Tive o desprazer de estar na mesma reunião com eles, de um cara muito bacana que também já conversou com a gente aqui, que foi o Marcauí, né? E bem, é um cara que eu tenho prazer de poder chamar de Guto, porque é o meu amigão. Não é isso, Guto? Essa história aí, eu não sei se eu sou tão seu amigo assim, não, Gisele. Bem sincero assim, né? Mas essa ideia de Guto é interessante porque isso aí aconteceu porque quando eu fiz o meu e-mail lá atrás, né? Quando estava bem na época de criar e-mail, não tinha um nome assim para eu botar tipo Carlos.Freitas. Aí eu usei a criatividade de botar C. Guto Freitas, passou e ficou. Só que esse e-mail ele era particular e aí acabou entrando num cenário misturando com coisa do PMI. E aí começou, até o Lélio, que foi um dos fundadores lá do PMI, me chamar de Guto, Guto. Aí depois a Ana, a Lisa, que são amigas minhas, que vieram depois também. Eu sei que até o pessoal do PMI Global nos Estados Unidos me chama de Guto também, o negócio pegou e ficou assim. Mas eu brinco que nem a minha esposa me chama de Guto, ela me chama de Carlos. Né? Então, É assim, Guto é mesmo? assim, é para aquele segmento bem mesmo, tem que Ou seja, eu não respeitar, estou né? nesse segmento. Não, eu tô conversando, eu tô contando isso aqui pra galera pelo seguinte, porque teve uma vez que a gente se encontrou, acho que foi no PMI, alguma coisa, a gente estava fazendo Uhum, um workshop de Agile, né? O primeiro workshop que a gente participou. eu lembro. E aí, na hora do almoço, né, eu virei para você e falei assim: bom, agora que a gente já tá batendo papo direto, etc. E tal, oi, filha, tudo bem? Minha filha tá entrando aí também. Aí eu falei assim: posso chamar de Guto? Aí você falou: não. Eu falei: hã? Tá bom, ok, maravilha. Voltei pro meu cantinho e falei: tá bom, senhor Carlos Augusto Freitas, né? Mas olha, eu queria, na verdade, pedir nesse momento que você se apresentasse com todas as pompas e honras, afinal de contas, ninguém melhor para se apresentar do que você mesmo, né? Vamos lá. Então vamos lá, eu sou Carlos, né? Quem me conhece, tenho aí hoje, tô com 40 e vou fazer 42 sábado agora, meu aniversário. Eu sou, Parabéns! isso, eu sou, né, casado com a Renata, pai da Maria Rita, né? Minha família passa comigo aí, né? Acho que depois do trabalho, estão comigo na maior parte do tempo. Sou um cara assim super tranquilo, tenho uma atuação aí bem pesada, a rotina de trabalho, uma coisa que assim eu tenho desde sempre aí, trago comigo essa questão de trabalhar, fazer as coisas acontecerem, de gerar valor, aquela coisa toda. Você é muito Minha formação empreendedor. basicamente assim, minha formação na área de tecnologia, né, da informação, eu sou um cara de TI, apesar de não estar diretamente envolvido com projetos de TI. Aí fiz alguns cursos, pós-graduação na área de docência, em vias aí de obter o título de mestre em sistemas de gestão e algumas certificações que eu tenho aí do próprio PMI e de outras instituições. Basicamente, hoje a minha atuação, né, o gerenciamento de projetos, ele acaba levando a gente aí para uma abordagem que além da gente ter a capacidade de olhar para aquilo que a gente entrega de valor, que é o conceito de entrega, de você materializar em resultado aquilo que você está fazendo, ele acaba abrindo um leque para a gente, você sabe bem disso. E hoje, basicamente, eu tenho uma atuação assim, muito forte em implementar gestão estratégica dentro das organizações, e organização de pequeno porte.
de porte mediano, de startup, de pequeno. Então, é justamente usar essas habilidades para chegar no resultado. E, obviamente, né, eu acho que são conceitos que a gente consegue até aplicar na nossa vida para que ajude a gente, né, a ter uma gestão da vida, vamos dizer assim, né, melhor, em melhores condições e estar preparado para os percalços que a gente vai acontecendo, igual como acontece numa empresa. Mas, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Conta um pouquinho da tua só para a gente poder, o pessoal te conhecer, enfim, para a gente poder continuar essa história bacana. Conta um pouquinho da tua trajetória, empresas que você tenha trabalhado. Eu queria saber, na verdade, como é que você foi cair no PMI e depois como presidente do PMI. Isso aí foi interessante. Eu comecei a minha carreira na Xerox, né? A Xerox que é uma empresa que tem aí um papel assim relevante, pouco conhecido na história de tecnologia do mundo, né? Ela foi responsável principal pela criação de onde que é hoje o Vale do Silício, né? Que é visto para uns como o maior polo de tecnologia do mundo. Depois eu trabalhei na Golden Cross, já no segmento de saúde, passei pela Accenture, no segmento aí de consultoria, né? Consultoria global, até que eu virei a chave para ser empresário. Hoje eu piloto uma empresa de pequeno porte, né? O objetivo é não ser uma consultoria, né, global, né? Manter ali o segmento de atuação dos clientes, gestão estratégica, desde 2015. Porque quando eu estava nessa vida de CLT, eu era gerente de uma área, e aí eu já tinha demandas de aula, de palestra, de estar em cliente, fazendo apresentação, treinamento. Falei, cara, preciso virar a chave, né? Isso é um ponto importante da carreira, porque, né, eu tive, obviamente, conversei em casa, conversei com a minha esposa, a gente conversou, entendeu os riscos, aquilo. Mas por quê? Porque não dá para você atacar tudo que você quer ao mesmo tempo. Inclusive, isso já é um gancho do que a gente vai falar um pouco mais à frente. Então, a gente fez a virada de chave, né? Obviamente, eu tive um apoio bem grande nisso. E, assim, tem dado super certo, a gente tem conseguido levar e desenvolver o trabalho nessa perspectiva. Em paralelo a isso, até buscando desenvolvimento profissional para fazer a questão da prova do PMI, que foi mais ou menos em 2005, né? Rapidamente eu fiz a prova lá da certificação PMP, na época eu não passei, eu consegui atender os requisitos, mas eu não passei na prova e assim, não passei. Mas foi feio mesmo, assim, Zé. Olha só, gente, deixa eu contar pra galera, porque assim, as pessoas, tem gente que está assistindo aqui que nem sabe o que é PMI. Mas olha só, antes da gente falar dessa história toda, vamos fazer um brinde, porque eu tô com sede e brinde, dose dupla. Cara, eu te pedi isso, cara, que eu tô também com sede. A gente não pode deixar de fazer o nosso tintim, né? Então, olha só, hoje, em homenagem ao meu querido amigo Carlos Augusto, que não deixa eu chamar ele de Guto, um refrigerante. Sabe quem vai gostar disso? A Leila, a minha mãezona da academia. Ela vai adorar. Olha aqui, Leila. Pô, mas Leila, refrigerante, academia, combina? Ó. Tintim. Guaraná, e você tá com o quê aí, ó? Pelo menos tem a laranjinha. A Katia tá rindo aqui, ó. Eu tô com uma Pepsizinha aqui gelada, com gelinho. Você achou a taça chique? O que você acha aqui dela? Hein? Linda! Então, tô te falando, tô te dando um privilégio legal, ó. Que legal isso. Olha só, refrigerante em taça de vinho, né? Chique na última. A Andy tá falando, prefiro vinho, eu também, Andy, mas era só para variar um pouquinho. A Kátia tá rindo aqui também. A Kátia, ela é empresária, tem um buffet também de festas e de catering, de comida, de todo tipo. Na verdade, ela atende qualquer coisa, sensacional. Quem não conhece o Come Come, né? Mas vamos lá. Eu queria, na verdade, assim, queria que você me contasse, assim, porque a gente tem aqui a presença de ilustres companhias, como, por exemplo, bota um álcool aí, como, por exemplo, nosso querido amigo Marcelo Magalhães, que já fez uma pergunta maravilhosa, que eu vou abrir daqui a pouquinho com ela, que ele quer saber a diferença entre gestão estratégica e gestão de projetos, que realmente tem diferença, e a gente vai entrar nessa também. Vai lá, Carlão. Vamos começar a responder ou eu termino a história do PMI? Vamos começar respondendo? Não, termina a história do PMI para a gente não deixar e a gente conecta com a resposta que eu vou dar para o Marcelão. Na verdade, assim, aí por não ter feito... na verdade, o PMP, para quem não sabe, é uma certificação profissional para gerenciamento de projetos. Eu tinha o requisito para fazer a prova, mas não passei porque eu não tinha experiência. E aí eu
não é muito inconformado com o resultado, tinha estudado, aquela coisa toda que você sabe que é para fazer uma prova chata, você já passou por isso. Só uma pausa. Para quem não conhece essa certificação, né, a ligação, Marcelão, beleza. Para quem não conhece essa certificação, a certificação PMP não é uma certificação mole, não, caramba, sabe? São 200 questões, não é isso? Eu não me lembro mais. 200 questões, 4 horas de prova. 200 questões, 4 horas de prova. Não é fácil, não, tá? Então, assim, tem que estudar. Por isso que quando a gente fala assim, pô, não tem que estudar, tem que fazer preparação, né? É dose, mas tem um reconhecimento do mercado incrível. Vai lá, Carlão. Então, e aí eu, assim, conformado com o resultado, eu mandei um e-mail pro PMI na época, não tinha nada em português, aí tinha dificuldade para escrever em inglês e tal. E aí eles falaram, cara, você pode pedir revisão da prova, mas é sistematizado, tem uma tal de certificação recém-criada chamada CAPM, e aí que começa a minha história no PMI. Eu entendi que, na verdade, o meu perfil, para começar, não era para ser pela certificação de gerente de projeto, mas aquela que é um gerente de projeto mais júnior, membro de equipe, que está começando uma carreira. Aí fiz a prova, passei na época com 95% de acerto, e descobri que eu fui o primeiro certificado na América Latina. Aconteceu, foi assim, né, sem a menor expressão. E aí a minha história no PMI começa aí, porque eu entrei em contato com o PMI Rio, aí pedi para escrever um artigo explicando para que outras pessoas não passassem por isso. Aí depois o pessoal de Pernambuco, aí foi São Paulo, aí foi todos os capítulos, e aí eu acabei me envolvendo. E ganhei o prêmio de voluntário do ano em 2009, aí fui diretor de desenvolvimento profissional, vice-presidente e presidente em cada mandato desses 2 anos de tempo. E aí de 2015 a 2017 eu fiquei como responsável pela representação do PMI aqui no Rio. Que hoje é o Instituto de Gestão de Projetos com maior reconhecimento internacional no mundo, né? E sim, a gente tem, obviamente, uma representação no Rio de Janeiro. A Leila, minha mãezoca da academia, acabou de entrar aqui. Leila, ainda bem que você não viu o tintim de hoje. Enfim, o Carlos, obviamente, entrando nessa história aí como presidente do PMI, ele desabrochou nessa história de projeto para o mundo, né? E foi muito bacana, né, Carlos? Exatamente. E eu acho que um dos principais retornos que eu tive foi, obviamente, não só desenvolver minhas habilidades de gerenciamento de projeto, mas tem uma responsabilidade grande, apesar dele ser movido mundialmente no trabalho voluntário, é uma responsabilidade muito grande, porque você tem ali os filiados depositando toda ali a confiança em que você tem que transformar, né, gerir. O chapter é um business, é uma empresa, não deixa de ser, apesar de ser sem fins lucrativos, mas que você tem que gerar valor e isso impacta a vida de pessoas, de organizações, e no nosso caso a abrangência é no estado do Rio de Janeiro inteiro. Então, assim, quanto que o PMI movimenta de grana hoje? Então, assim, hoje você tem aí tem algumas informações, se eu não me engano, em 2017 foi algo em torno de 225 milhões de dólares. Isso tem um balanço publicado nisso nos Estados Unidos, e que isso tudo é revertido em estudo, pesquisa, né, e podendo gerar abordagens para que consiga desenvolver e empoderar as pessoas, profissionais, justamente na capacidade de transformar a ideia em realidade, que é um ponto que a gente vai falar aqui. Beleza. Então, eu acho que dito isso, né, feitas as devidas apresentações, né, vamos responder a pergunta do nosso Marcelão? Vamos. Cara, pergunta boa, por sinal. Pergunta boa, né? Vamos ligar essa história de estratégia, de gestão estratégica com gestão de projetos. Porque tem gente que vira para mim e fala assim, Zé, o que você faz da vida? Né? Aí eu falo, gestão de projetos. Aí o pessoal, tá. Aí fica com vergonha de perguntar, o que é isso, né? O que o gestor de projeto faz, né? Então, vamos dar uma explicada aí, como é que sai da gestão estratégica, que acho que é uma coisa até mais tangível para a maioria das pessoas, do que da própria gestão de projeto. Obrigada, Marcelo. Vai, Carlão. Na verdade, assim, as empresas, nós, na vida pessoal, nós temos demandas que têm que ser atendidas. E essas demandas, elas surgem de uma forma que você vai precisar ter um esforço de gerenciamento para poder o quê? Tirar ela do papel, atender ela e materializar. Então isso acontece diariamente em todos os lugares do mundo. Quando a gente está falando de prática de gerenciamento de projeto, a gente está usando um conceito de aplicação de técnicas, ferramentas que vai te ajudar a chegar no resultado. Então, ao você implementar essas práticas, você está elevando a chance de sucesso na sua empreitada para atender aquela necessidade, aquela demanda ou aquela ideia, que é o que a gente vai falar aqui um pouco hoje. Na perspectiva de gestão estratégica, né, a estratégia basicamente é uma definição bem simples. É tudo aquilo que você precisa fazer para chegar no resultado. E quando você está nessa perspectiva, você não está falando de um projeto, você está falando de um monte de coisa que tem que fazer. Então você tem que organizar isso de uma maneira que você consiga priorizar, canalizar os esforços naquilo que é mais importante
para você chegar no resultado, mas nesse caso o resultado não é o projeto, e sim o objetivo, que a gente está falando de uma organização, de uma empresa que deseja, quero ser líder no meu segmento, quero fazer transformação digital, quero implementar uma startup, quero aumentar a percentual de clientes na América Latina, internacionalizar. Então tem uma série de coisas aí que a gestão estratégica nos permite fazer. Inclusive, todos esses temas voltados para ágil, para transformação digital, eles pegam muito essa parte de gestão estratégica, porque eles movimentam dentro da organização toda uma reprogramação de processos da estratégia da organização, e não simplesmente dos projetos. Até porque os projetos, eles servem para a gente fazer com que os objetivos estratégicos sejam colocados em prática, né? Então, quando a gente tem um projeto, o que a gente faz? A gente, na verdade, faz um projeto em função de algum objetivo estratégico que a gente queira realizar, e aí, para botar em prática, a gente cria um projeto e faz a gestão de todo esse projeto, com todos os custos, com todos os milestones e prazos e riscos e stakeholders e tudo mais que a gente faz, né? Exatamente. E cada um deles, com certeza, e cada um deles, né, como você está falando uma perspectiva de objetivos, então você vai ter vários projetos. Então, cada um deles, na medida que eles vão sendo concluídos, eles vão estar dando pequenas contribuições para o negócio até que você potencialize o resultado todo de uma maneira, né, integrada e sinérgica entre tudo que aconteceu ali na sua estratégia. Maravilha. Cara, mas a gente não vem aqui falar de PMI e nem de projeto, nem de gestão de projetos, nem de gestão estratégica. A gente vai falar de uma coisa que, na minha opinião, cara, eu fiquei muito feliz quando você trouxe esse tema. A ideia foi dele, tem que dar os créditos, tá? Lógico, a gente dá os créditos para os convidados. Cara, assim, essa história de transformar a ideia em realidade, isso é bem, vamos dizer assim, complicado, né? Porque boas ideias, não vou dizer que todo mundo tem, mas a gente acaba tendo em algum momento na vida. E muitas das vezes a gente perde grandes oportunidades de fazer com que essas boas ideias se tornem bons negócios ou realidade da maneira correta e sustentável, né? A primeira coisa que eu queria conversar contigo, antes da gente chegar, vamos dizer assim, no filé mignon, que é como transformar essas ideias em realidade, a primeira pergunta que eu iria te fazer, acho que é básica. Como é que a gente faz para ter uma boa ideia? Isso aí é uma pergunta boa. Assim, a questão é que não é meramente uma coisa mecânica. Do tipo, poxa, eu vou botar aqui na minha agenda para 18 horas de sexta-feira que vem eu vou criar boas ideias. Isso não funciona assim. Então, assim, o primeiro ponto acho que um ponto de partida é você tem que estar com a mente limpa, assim, descansado, você não pode estar em ambiente de estresse. Então você tem uma série de características que essa ideia é igual ao conceito da lâmpadazinha acesa. Em algum momento ela vai acender e você, nossa, caramba, eu pensei nisso, isso aqui é legal. Só que aí, desse momento que você, como posso dizer assim, que você tem esse estalo, dali daquele momento até efetivamente você tangibilizar aquilo que você pensou, cara, você tem uma jornada aí gigante, a começar principalmente pelo registro da ideia. Porque, né, as coisas vão acontecendo e pode acontecer a qualquer momento. Eu posso falar alguma coisa aqui, você pode falar alguma coisa aí, alguém que está assistindo a gente falar, nossa, eu não tinha pensado nisso no meu segmento, tive uma ideia. Então, nasce de você, num momento tranquilo que você está ali focado, tá num ambiente descansado e tranquilo, de ter aquele estalo e registrar. Né? E eu digo para você que hoje isso é uma coisa muito simples de fazer. Por quê? Porque a gente tem um poder tecnológico desse tamanhozinho na mão, que é o que a gente está usando para conversar, que você pode gravar um áudio no WhatsApp, você pode escrever um bloco de notas na nuvem, você pode mandar um e-mail para você mesmo, porque você precisa registrar. Por quê? Porque depois que você instalou, cara, qualquer coisa pode tirar do foco que você esqueceu e não lembrar mais dela. Você sabe o que eu faço, Carlos, para lembrar das coisas que eu tenho que lembrar? Isso é uma dica que eu vou dar para vocês. Assim, com certeza alguns já usam isso, mas eu criei um grupo no WhatsApp comigo mesmo. Sim, perfeito. Ótima estratégia. Como é que eu fiz isso, só para contar para quem nunca fez isso? Eu criei um grupo, eu com qualquer outra pessoa. Depois você exclui a pessoa e você não sai do grupo, você fica no grupo de WhatsApp. Isso aí. Tudo que eu quero registrar, eu mando lá para aquele grupo do WhatsApp. Eventos, agenda, o e-mail do Carlos, quando ele me passou, tá lá. E boas ideias, né? Às vezes você tem um insight, você está assistindo uma live, você fala, caraca, era isso que eu precisava ouvir. E aí você não sabe onde você vai anotar, porque vai perder o papel.
E é isso, Exatamente. né? A Ana está falando, um grupo com a gente mesmo é a melhor solução, gente. Não, e é interessante isso, porque assim, quem já escreveu livro, ou escreveu artigo, ou quis fazer um texto, ou vou pegar até um exemplo simples. Pensa assim, você vai fazer o convite da sua festa, da sua filha. Cara, você elaborar aquele texto, né? Você tem ali já uma tarefa de usar uma criatividade para fazer um convite que as pessoas entendam, aquela coisa toda. Então, se você não fizer isso de uma maneira organizada, não sai. Então não adianta você marcar um horário para fazer isso, entendeu? Então tem esse lado criativo do nosso cérebro. E que é uma coisa que a gente pode entender que está muito associado a sair naturalmente do que você aplicar um processo mecânico e chegar, poxa, seria uma boa ideia, sabe? Você já teve aquela situação que você estava, de repente, dormindo e aí, de repente, você acordou para dar um gole, sei lá por quê. Ó, o Marcelo tá falando que andar no calçadão para ele é o que funciona. Lógico, ele tá limpando a mente, tá? Tá descontaminando, né? Não, você não pode perder aquele momento de registro, né? Eu sempre tenho uns insights assim, umas horas, você fala assim, pô, agora que foi dar um insight. Não, e tem umas coisas, Gisele, tem umas coisas interessantes. Eu lembro que na época, na Xerox, lá no início, quando eu ainda era analista de sistemas, eu já sonhei com a solução de um problema que eu tinha no código, sabe? Assim, e sonhei, acordei com aquilo, não esqueci o sonho, ainda bem, fui lá, fiz, implementou e não é que deu certo. Então, assim, é uma coisa que, nossa, você fala assim, caramba, como é que tu ia pensar que tu ia encontrar a solução dormindo? Aí, obviamente, tem estudos que dizem, né, que quando você está dormindo, o cérebro está ali, né, processando o que teve no dia, né? Eu não sou muito especializado nessa área, mas já li algumas coisas a respeito. Então, tem um porquê dessas coisas acontecerem. E cada um tem o seu horário, na verdade, porque tem gente que é mais noturno, tem gente que é... Perfeito, por exemplo, eu sou muito noturna. Eu sou muito noturna. Não, o Marcelão tá aqui na live e a gente toca muito projeto junto. Ele é um cara mais diurno. Então, assim, eu de noite eu tô toda a produção, né? Meu marido também, ele é super diurno e tal. Então, cada um tem seu momento para ter ideia, né? Mas a gente escuta falar muito no mercado sobre algumas técnicas que ajudam, vamos dizer assim, a formatar a ideia, né? Vamos falar um pouquinho de design thinking, por exemplo? Isso, na verdade, assim, quando você fala de uma técnica dessa que é super sofisticada, assim, na perspectiva de você aplicar um método e extrair coisas boas da mente das pessoas, é um bom exemplo do design thinking, por quê? Porque você vai botar todo mundo ali numa sessão de uma maneira que as pessoas não fiquem inibidas de falar ou não, você tem que explorar o máximo das pessoas. A gente sabe que, dependendo da cultura que você está inserida, até a própria pessoa ficar retraída, não quer falar muito, está com medo de falar e ser julgada. Mas é um exemplo de uma técnica que você consegue estimular o lado criativo das pessoas e trabalhar de uma maneira organizada tudo que vem de boa ideia. Então é uma forma que assim, a gente entende que você tem técnicas ali, que obviamente é uma maneira mecânica, mas que você pode chegar e pincelar em boas ideias, que ainda assim não exclui, né, ou isenta a necessidade de você ter que estar com a mente limpa para ter uma boa ideia. Até porque se você tiver uma sessão de design thinking estressado, com certeza a sua produtividade vai quase, né, abaixo. Né? Gente, a live hoje não é sobre design thinking, mas para quem não conhece, entra na internet, procura, busca saber, aprende. Boa Isso dica, tem toda uma base dica. em usar o que a gente chama do toró de parpite, já ouviu falar, que é o brainstorming, né? Usa isso para você botar no papel, é post-it. Galera, técnica nessa hora é o de menos. Você precisa ter discussão, tempestade mental mesmo, para botar para fora aquilo que de repente te deu insight, você vai construindo de alguma forma. Exato. Legal. Cara, mas assim, eu queria levar a coisa, vamos tangibilizar um pouquinho sobre a questão do cenário, né? Como é que a gente faz para interpretar? Se a nossa ideia é uma boa ideia, considerando o cenário, até a Kátia do Come Come, ela estava colocando aqui que, poxa vida, a gente está num momento super complicado, né, da economia brasileira, todo mundo sabe disso, todo mundo com poucas oportunidades, enfim, e tentando de alguma forma tirar leite em pedra. A gente está em casa, muita gente, né, muita gente perdeu o emprego, tem gente que está tentando ter boas ideias como sobrevida, o que na verdade nem sempre é o ideal. Empreender para sobreviver não é o mais, vamos dizer assim, o mais interessante, mas às vezes é o que acontece. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão do cenário que se apresenta, né? A questão é a seguinte, né? A gente pode usar alguns exemplos aqui
que você pode ter uma boa ideia dentro do ambiente da organização, da sua empresa. E aí a gente tem que entender, primeiro, o caminho dali até a ideia ser materializada. E é lógico que cada ambiente em que o contexto que a pessoa que teve a ideia está inserido vai ter comportamentos diferentes, tá certo? Uhum. Então, eu acho que o primeiro ponto é a gente enxergar a perspectiva que você que teve aquela ideia tá. Por quê? Porque se você está na perspectiva de empresário, então você está na perspectiva que você vai ter que mover esforços e recursos para poder tirar aquilo ali e implementar. Agora, muitos, né, a maioria das pessoas que estão inseridas no contexto, está numa posição que talvez uma boa ideia pode dar uma promoção, pode fazer um resultado bacana, então aí você começa a entender que talvez você não esteja na posição que você decide. E aí a gente começa a entender os mundos, porque na maioria das vezes, né, quando a gente está falando também do nosso segmento, que você pergunta, quem aqui gerencia projetos, tendo total autonomia sobre os recursos do projeto, levanta a mão. Aí você vê que ninguém levanta a mão, né? E é interessante que eu brinco que até hoje, eu já devo ter feito essa pergunta, sei lá, com umas 30 mil pessoas em aula, palestra, só 3 levantaram a mão, e eu acho que eles não entenderam a pergunta, sabe? E é interessante porque quando você está nesse contexto, cara, você vai ter que ter uma capacidade muito boa de prestar esse suporte a quem decide para que você consiga chegar efetivamente no resultado. E por outro lado, quando você está na sua vida pessoal, por exemplo, que a gente vai sair, vamos colocar exemplos, você tem que entender qual é o esforço que único e exclusivamente depende de você para poder chegar lá. E aí, quando você olha para o lá, você vai conseguir olhar lá na frente e ver a ideia lá bonitinha lá funcionando. Mas você sabe que para chegar lá é um longo caminho. Então você vai ter que ter foco, disciplina, senso de propósito. Vão ter coisas que vai tentar te desviar e você vai ficar ali perseguindo ali até você chegar no danado do resultado. Então aí isso envolve já habilidades que você vai passar. Algumas pessoas fazem isso de uma maneira especializada, aplicando técnicas, processos, e o outro vai fazendo mais no instinto, porque a pessoa tem um viés para fazer aquilo ali de uma maneira natural e às vezes consegue chegar no resultado, tá? Deixando isso bem claro. Entendi. Mas, na verdade, assim, como é que a gente faz para ter, de repente, aquela ideia disruptiva, né? Que de alguma forma deixa tudo aquilo que a gente estava pensando para trás e segue adiante? Porque a gente tem aí exemplos de mercado que são interessantíssimos. Netflix é um exemplar. É uma das que eu né? admiro mais hoje em implementação de estratégica hoje no mundo. Eu vejo Netflix como uma das que eu prefiro mais. Mas a Netflix, ela hoje em dia, ela briga não só com grandes, vamos dizer assim, provedoras de filmes, etc., catálogos, né, de filmes, de séries, etc., mas ela é uma conteudista. Não sei, a gente estava falando sobre Oscar, né? Como é que vai ser o Oscar ano que vem, quando a gente está falando Netflix como uma grande produtora de conteúdo aí, né? Hoje em dia a gente tem séries. E os filmes estão parados, né? Por conta da pandemia, a Netflix está indo lá soltando conteúdo e não para, e a cada semana é mais série, documentário. Os caras estão em outra galáxia. E muita coisa fora de Estados Unidos, né? Que assim, a gente está consumindo um conteúdo brilhante que ficou escondido aí durante anos por causa de um mecanismo que não deixava aquilo chegar lá, né? Estamos destruindo isso, né? Exatamente, porque assim, as pessoas confundem um pouco isso. Quando a gente vai para um lado mais tecnológico da coisa, assim, talvez quando você vai entender o potencial que a ideia tem, não é simplesmente você falar, vou criar um app, vou fazer um outro Uber, porque isso aí já são modelos que já foram consolidados e acabou. Essas empresas que foram um dia empresas disruptivas, elas já não são mais disruptivas. Então o Facebook já está se redescobrindo, daqui a pouco o próprio Netflix vai ter que se reinventar e por aí vai. A gente vive assim. Só que esses ciclos que eram mais duradouros, eles estão mais curtos agora. Entendeu? Hoje eu vi uma notícia que eu fiquei assim, cara, o Google criou uma universidade que vai formar pessoas em 6 meses. Para quem? Para ele mesmo. Exatamente. Isso interessante que Gisele, você tem um exemplo aqui, o pessoal do Parque Tecnológico aqui da região serrana já tem um trabalho exatamente como esse, só que não é 6, é 4. Por quê? Porque é um desafio hoje para a educação se reinventar no modelo que a gente tem, porque você esperar 4 anos para o cara sair da graduação é um tempo que não existe, não tem, uma empresa não pode esperar isso. Então, é uma corrida para você formar mão de obra técnica e conseguir absorver para você poder crescer. Por quê? Porque se você não tem mão de obra técnica, como é que você vai crescer? Você vai ser limitado. Então, isso aí é um dilema e a educação vai ser testada cada vez mais, né? E eles fazem a mesma coisa, eles fazem aqui um programa de residência de software, porque o caso lá é ter mão de obra técnica para desenvolver, né? E forma os caras em 4 meses e 95% das pessoas já são empregadas porque está faltando gente. E é interessante que você falou, isso foi publicado hoje, eu li isso hoje. Foi hoje.
E é interessante, tem as universidades corporativas também, Ana, mas é interessante que o Google está fazendo é uma formação barata, rápida, que vai atender a eles próprios. Olha que breakthrough sensacional, né? E a briga que isso vai ser com as universidades americanas, que são extremamente tradicionalistas e caríssimas, né? Olha, vamos ver o que vem por aí, né? Não, a gente que está sempre assistindo... Eu vou dizer até mais, não é nem as americanas não, é do mundo inteiro. Porque se você vai aplicar o home office, vai concorrer com o mundo inteiro. Quem não vai querer trabalhar no Google? Pega essa garotada aí que fala 3, 4, 5 idiomas, são safos no inglês, aprende as coisas assim, e são todos candidatos. Então o recurso dele vai abrir para o mundo. Cara. Isso aí é uma coisa que é muito mais do que a gente consegue pensar, né? E hoje em dia, com você tendo aulas virtuais, você não precisa ir para lugar nenhum. Na tua casa você é aluno de qualquer universidade do mundo, né? Mas enfim, cara, eu vou agora jogar no teu colo a brincadeira. Né? Você já teve assim um grande sonho, uma grande ideia? O que você fez com ela? Como é que foi essa história? Conta pra gente um pouquinho. Isso é interessante, porque assim, eu passei por vários marcos ao longo da minha vida. E aí, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Eu fiz capoeira por 17 anos. Aí quando eu comecei a fazer capoeira, eu entrei com 14 anos na capoeira, eu falava assim, cara, meu sonho é ser corda azul. Aí eu ficava pensando, o que eu preciso fazer para chegar lá? Então tem que treinar, tem que fazer... Aí, chegava a corda azul. Aí depois que eu chegava na corda azul, poxa, agora eu quero ser corda verde. Aí, resumindo a história, eu cheguei na corda roxa, que é uma corda que chama-se de instrutor. Fazendo uma analogia no lado de empresa, eu sempre buscava, assim, primeiro, saber onde é que eu vou estar. Que isso, de certa forma, acaba sendo uma ideia. Dali a 1 ano, 5 anos, 10 anos. A própria questão de ser presidente do PMI, em 2009, eu falei, cara, eu vou ser presidente, eu quero estar lá, eu consegui me ver lá no lugar. E foi assim, foi rápido, e vou dizer para você, agora isso é interessante, não foi nada como eu pensei que fosse. Então, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, quando você chega no resultado daquela ideia, isso a gente está dando perspectiva de carreira, você tem várias formas de pensar em ideias de várias coisas, é bem subjetivo. Mas quando você pensa naquele resultado, uma coisa é o resultado que aquilo vai proporcionar. Legal. Mas o momento em si de você usufruir dele, falar, poxa, consegui, geralmente é muito diferente de como a gente pensa lá no início, entendeu? Então, no caso que eu estou dando exemplo aqui, quando eu falei, cara, quando eu sou presidente, eu pensei assim, poxa, eu vou fazer isso. Cara, foi totalmente diferente. Eu tinha a ideia do que fazer, mas tive que dar umas desviadas aí da forma que eu achava que eu fosse fazer. Isso é interessante. Legal, legal. Cara, mas assim, o que a gente, depois que a gente tem uma boa ideia, né? Eu acho que tá na hora da gente chegar a essa parte que eu acho que é o que a gente que mais vai trazer aí de informação para a galera. Depois que a gente tem uma boa ideia, tem um insight bacana, o que a gente faz para fazer que isso vire realmente realidade? Como é que a gente tangibiliza isso? Como é que a gente bota isso na prática? Vamos tentar trazer isso para a galera. Isso é interessante, Dali, porque é o seguinte, né? Quando a gente tem a oportunidade de conversar com qualquer pessoa, no almoço, num cafezinho, e vai discutir o que você teria de ideia. Então, as pessoas têm uma facilidade incrível de pensar em boas coisas, tá? Só que baseado no ritmo de vida que nós temos, de trabalho e filho, né? Quem é papai e mamãe sabe disso, a rotina é tão pesada que se você não tiver foco, você vai escorregar e vai ficar para trás da ideia. E aí tem uma outra perspectiva. Se você não fizer aquilo, o outro vai fazer. Né? Então, quando a gente está olhando para o lado mais corporativo, poxa, eu lembro de discutir, eu vou dar um exemplo aqui técnico, mas tem uma tecnologia que você deve ter estado falar, que é o blockchain, né, que você faz validação em bloco, aquela coisa toda. Discutir soluções lá no início, quando o blockchain começou a ser falado, que não foi feito, né, pela estrutura que eu estava. Aí daqui a pouco veio segmento de aviação fez, segmento de saúde fez. Então, assim, o primeiro ponto é o que eu preciso para fazer. E aí que eu encorajo as pessoas. Cara, quando você entender que aquilo ali está associado ao seu propósito, ao seu objetivo, cara, você vai mirar, cara, e você não vai deixar ninguém tirar você do foco. Mesmo que é isso que acontece, que às vezes, qual é o balde de água fria que a gente tem? Poxa, você vai ver um negócio e fala assim, pô, fizeram o que eu pensei. Poxa, o fulaninho, né, aquela brincadeira, né, que a grama do vizinho é sempre mais verdinha e bonitinha que a sua. Mas você não sabe o que está por trás. Então, o primeiro ponto é você ter ali, você mirar... E mesmo que todo mundo fale que não vai dar certo e que você vai cair, se aquele é o teu propósito, se aquele é teu objetivo, segue em frente. Tem que ter foco.
uma coisa que eu vou falar pra galera, gente, e vai ter um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, você vai falar assim, ai caramba, será que se eu for para aquele caminho ali não vai dar mais certo pra mim? Ai caramba, será que eu for para ali? E assim, na boa, não olha, porque se você for olhar para tudo que existe de possibilidade na sua vida, você realmente não consegue realizar nada, você não consegue chegar a lugar nenhum. Você tem que focar naquilo que é o teu objetivo. Exatamente. A Ana colocou aqui um ponto importante, né? Precisam ter direcionadores estratégicos como empresa. Eu, Ana, defino a ideia que a nossa vida é igual ao CNPJ. Só que a perspectiva é diferente, mas a característica é a mesma. E tem um ponto que para chegar geralmente na ideia que você teve, cara, você vai ter que ter esforço, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Né? Vai ter que dormir de madrugada. Eu fico muito preocupado, Gisele, porque eu vejo assim, isso aí é uma crítica minha, né, no todo, obviamente, né, a ideia é só vocês entenderem meu pensamento. Eu fico muito preocupado que a gente vê muito essa questão de empreendedorismo de palco. O cara sobe no palco e fala, não, porque eu fiz isso, aquilo, aí quando você vai ver, pô, ele foi estagiário, ele tá falando de matemática financeira e tá todo enrolado no banco. Então, assim, isso é uma coisa. Agora, se tem uma coisa que eu acredito que empreendedores bem-sucedidos falam, e que eu digo que aquilo ali é uma coisa que motiva as pessoas, não perde o foco. Por quê? Porque se você pegar por exemplo, o Steve Jobs em vida falava muito isso. A estratégia que ele usou para chegar no smartphone, para desenvolver a Apple chegar na casa dos trilhões, como foi anunciado semana passada, não vai se aplicar na minha empresa, na sua, de quem está assistindo a gente. Ali vai ter o quê? Insight que você vai entender a postura que o cara teve que vai poder te ajudar, é comportamento. Porque é uma coisa assim, muito importante. A forma que eu chego para tangibilizar minha ideia não vai ser a mesma que você vai chegar, que o pessoal que está assistindo vai chegar, então a gente precisa entender isso. E aí, qual isso é o seu propósito, né? Exatamente, isso é o tom de cada um. Eu não vou chegar aqui e vou falar soluções para você chegar na ideia, mas aí é que eu te falo. O conhecimento... Seria leviano até se a gente fizesse isso. Seria, Eu vou te dar agora a solução para os seus problemas. Se você escutar isso numa live, meu amigo, sai bala fora de da prata, live porque essas você coisas, está perdendo seu tempo. Mas o que a gente tem hoje, assim, mais próximo disso, assim, que eu vejo, é justamente aí vai entrar um pouco no que a gente falou lá no início, na questão do gerenciamento de projetos. É um meio, não é o único que existe no mundo. Mas por quê? Porque ali você vai aplicar práticas que você vai o quê? Materializar o que você precisa fazer e vai mirar e vai matando um a um até chegar no resultado. Isso é um meio. E o pessoal está falando aqui, entendeu? Direção é muito mais importante do que velocidade. Mas, sem dúvida. E não confundir, né, movimento com progresso, né? Porque às vezes você está se movimentando muito, progredindo pouco, porque você perdeu o seu objetivo. Perfeito. Então, isso se tem algum recado que a gente pode passar de maneira positiva para quem está assistindo, cara, não perde o foco. E aí, assim, quanto mais foco você tiver, mais rápido você chega lá. Agora, assim, dependendo da sua ideia, né, você vai levar um tempinho. Mas, assim, o que eu encorajo as pessoas se a tua ideia é de curto prazo, vai lá e ataca e resolve o problema. Se ela é um pouquinho mais extensa, mantém o foco que você vai chegar lá. Eu acredito muito nisso. Eu acho que uma outra coisa também que eu acho muito importante quando você tem uma boa ideia e você acha que vai dar certo, independentemente do que os outros vão falar, é cara de pau. Tô errada, Carlão? Não, mas olha só, não tá... Cara de pau no seguinte sentido, de você... É comportamental. Isso, vamos falar um pouquinho sobre essas skills comportamentais. Vamos lá. Vamos lá. Porque isso aí envolve a sua capacidade de se relacionar, de ousar. Então, assim, quando você pega como exemplo a questão dos empreendedores que são... o cara tem um empreendedorismo na veia, no sangue, no DNA. Então, tipo assim, não foi preciso ninguém ensinar para ele, porque ele sabe fazer aquilo ali no instinto. Que é diferente de um cara que faz um MBA, faz um curso, se desenvolve e aprende. Esse cara, ele faz isso na cara de pau, como você falou. Ele tem um instinto natural de olhar para a ideia, chegar, gerar resultado, ser bem sucedido, não vai precisar de ninguém para ensinar isso para ele. E isso é o que eu falo do empreendedorismo, o quê? Do cara que nasce com esse... Nato, a veia, E você tem vários. Você vai chegar para um cara desse e vai falar assim, cara, vamos fazer o seguinte, você pega 45 mil do teu resultado, que é mensal, faz um curso em Harvard, gasta lá, sei lá, $16 mil para fazer um curso de imersão estratégica em uma semana. Ele vai rir para sua cara e falar, cara, eu não vou fazer isso, porque com esse dinheiro eu abro um outro negócio, boto uma ideia minha que eu estou com a cabeça em prática e vou ganhar mais dinheiro ainda. Então essa é a perspectiva, né? Isso é interessante. Entendeu? E quando você tem... exatamente, porque empreendedorismo, a palavra é muito bonita, mas você aferir isso de uma maneira natural, aí é outra história. E para o pessoal que não tem um empreendedorismo natural, você tem como se desenvolver. Então aí sim, você tem que buscar conhecimento, entender como funciona, o que você tem que fazer, que você também chega no resultado.
Só que eu acredito que o seu esforço vai ser um pouquinho maior, que você vai fazer isso naturalmente, vai fazer um pouco mais de forma mecânica, mas está conectado com a coisa que vem aqui do seu cérebro, que você vai ter habilidades comportamentais, como desenvolver a cara de pau para você pegar, manter o foco, vai lá, resolve e afere o resultado. Isso é muito interessante que você colocou. Mas também assim, eu acho que a gente não pode deixar de lado que alguns conhecimentos nos ajudam a, de repente, gastar menos, né, e faturar mais. Principalmente essa parte de gestão de riscos, né? Exatamente, você vai fazer de uma forma mais eficiente. Então, talvez uma pessoa que faça isso no instinto e que tem isso naturalmente, talvez isso, com o conhecimento, nossa, aí o cara fica imbatível, né? Porque o cara vai fazer naturalmente com práticas que vai ajudar ele a ser mais efetivo ainda, né? Então, aí muitas vezes, o cara voa, né? E muitas vezes um empreendedor nato, ele tem essa negação, não, eu não preciso estudar, eu vou lá, pego esse dinheiro e faço, né? E assim, óbvio, ele vai fazer, vai mandar bem, vai ter um excelente resultado, mas possivelmente se ele investisse um pouquinho no conhecimento, ele talvez tivesse um resultado ainda maior, né? Exatamente, né? E você pega uns caras do tipo... eu fico analisando muito, né, o cenário internacional. Você pega, por exemplo, o Steve Jobs, que é um cara que os nossos netos, bisnetos vão estudar futuramente na escola, falando sobre ele, vai ser associado como Fleming, Thomas Edison, pessoas que criaram disrupções ao longo da história. E a gente teve a oportunidade, o privilégio de vê-lo vivo e criando uma disrupção. Você pega um outro exemplo, eu brinco, né? Eu tenho uma filha de 7 anos, a Maria Rita, você sabe, né? Você já viu ela nas vídeos. Linda. E ela é muito fã do Na United, né? Que é um grupo aí de 15 jovens que são de vários países que tem uma ideia de passar um recado muito positivo para o mundo, de conviver junto, através da música, da dança, muito legal. E é interessante que o criador da ideia, que é o Simon Fuller, que é um nome super conhecido no mercado de entretenimento, é interessante, quando ele está nas audições, ele nem sabe quem vai ser ainda, ele fala assim, ó, essas crianças vão se tornar superstars em 2 meses e o resultado vai ser esse. Você vê isso no documentário. E aí ele vai lá, seleciona, então você tem uma brasileira que faz parte do grupo, bacana e tal. Então, você vê que depois que o negócio a ideia foi transformada em realidade, cara, foi exatamente a potência que o cara disse que ia ser. Então isso aí, cara, o cheiro, né? Exato. Então isso você está dando um exemplo de uma pessoa que é visionária, é o cara que tem a ideia, ele consegue olhar para a ideia materializada e o resultado que ela vai dar. E você vê que o cara. Como é que a pessoa olhou de repente, pegou um dia, olhou para a Xuxa e falou assim: é você que vai ser a loura que vai agradar todas as crianças. Alguém teve esse feeling aí em algum momento? E eu acho que eu acredito muito, Zé, que você não precisa ser uma pessoa dessa que vai achar uma agulha no palheiro, mas eu acho que todos nós, como seres humanos, pensando, sendo racionais, a gente tem condições de também usufruir um pouco disso. Você pode ter uma ideia que você vai mudar o mundo, mas é uma ideia que vai gerar um valor muito grande para você, para a sua empresa. Eu acredito muito nisso. Você não precisa ser um Steve Jobs ou um Simon Fuller, como a gente usou como exemplo, mas a gente tem uma condição de fazer isso sim. Eu acredito muito nisso. Agora eu vou ficar boba aqui, que eu recebi um elogio do pessoal lá da Sprint, lá do DA. Olha, hoje a gente ganhou o nosso certificado de ALSM, é isso, Carlão? Que legal, né? Buscar conhecimento sempre, gente. É uma coisa que a gente tem que... Meu pai fala muito isso, né? O maior investimento que a gente pode fazer é educação. Isso aí, fato. O Anderson está dizendo, eu adoro a Xuxa. Tá certo. Cara, a gente não tem mais muito tempo, não. Vamos logo aqui pro filé mignon, né? Vamos lá. Vamos, assim, eu queria que você falasse um pouquinho, eu vou pular um pouco aqui os nossos críticos, queria que você falasse um pouquinho sobre como é que a gente bota isso para ser realidade, né? E como é que a gente percebe que essa ideia ela vai se sustentar ou que de repente a gente precisa matar essa ideia? Como é que funciona esse processo aí? Isso. Eu acho que o principal ponto aí da análise, né, assim, acho que é importante a gente ressaltar isso, que o fato dela ser uma boa ideia, na sua perspectiva de idealizador, não significa que ela seja sustentável. Exatamente como você falou. Por quê? Porque para você sustentar qualquer coisa que você pensa, você vai ter que ter uma estrutura mínima para manter aquilo ali operando. Então, se você está na perspectiva de abrir um negócio, de implementar alguma coisa na sua vida, ou de implementar alguma coisa na sua empresa que vai te ajudar a ter uma promoção, você tem que entender o seguinte, qual é o contexto que a gente tem que estar para depois que ela sair de ideia para a realidade, para você sustentar. Então, hoje, assim, você tem N formas de fazer isso, mas uma coisa que eu brinco, gente, você pega um Excel, pensa nela ali bonitinho e começa a fazer conta. Para eu manter ela, tem que fazer igual você vai comprar um carro, legal. O que você precisa fazer para matar um carro? Preciso pagar IPVA, seguro, botar gasolina, fazer manutenção.
Então, isso é o que vai sustentar o teu carro, porque não adianta só você falar assim, meu sonho é ter um carro, aí você compra um carro zero. Legal, e para manter ele, como é que funciona? E o risco que você tem de ser roubado e não ter dinheiro para fazer um seguro. Então, eu acho que o principal ponto é justamente a gente pensar o seguinte, o que é preciso para que eu sustente essa ideia? Então, você vai olhar ela lá na frente, como é que seria, então você é o idealizador, você tem a patente dela, vamos dizer assim, o que ela vai ser, o que vai ser preciso para ela ser sustentada, e aí, se você vê, poxa, é viável, tem caminho, é você ver a jornada que você vai chegar no resultado. Eu acho que assim, é uma combinação de coisas que aí é pensamento estratégico. Porque assim. Porque errar rápido é ok, mas acertar mais rápido é melhor rápido, ainda, né? E você vai errar. Você vai errar ao longo do circuito, mas você tem que ter condições. Quando você tem essas respostas na ponta da língua, você tem a rédea do negócio na mão. Até o próximo segundo à frente. Mas aí você vai. E aí, porque às vezes assim, também a pessoa fala assim, só para exemplificar, para tangibilizar para a galera. Por exemplo, imagina, a pessoa, eu quero, sei lá, eu quero fazer uma representação de joias, né? Eu quero empreender, quero fazer uma representação de joias. A pessoa, olha, por que ela decide? Porque eu adoro joias, eu acho que eu tenho um super bom gosto para joias, então eu vou vender joias. Beleza, mas a pergunta o momento talvez te traga um bom resultado agora? Será que talvez essa seja uma boa opção para essa tua ideia? E no longo prazo, o que você vai precisar para sustentar essa tua ideia, né? Ou seja, não é só implementar, porque gente, lançar um projeto, um empreendimento, é uma coisa deliciosa, é muito gostoso. Não, o senso de realização é alto, né? Pois é, a Kátia foi uma combinação de muitas coisas, né, Kátia? Como você se reinventou aí enquanto buffet, né, para suportar essa crise toda aí, né? Porque tem todo um dia seguinte, né? E eu acho que o ponto é o seguinte, né? Então, assim, o ponto você tem que pensar no processo completo e entender que, em algumas vezes, você vai falar assim, não é viável. Aí você tem duas ações. Naturalmente, se você perdeu, não vai ter viabilidade, porque, por exemplo, a pandemia veio aí e ensinou isso de uma maneira prática, que a gente fala em aula, em MBA, em palestra, dentro dos clientes, que você vai ter que pisar no freio. Então, acabou. E a nossa cultura, principalmente a cultura do brasileiro, é muito avessa a cancelar coisa. O cara prefere ir até o final, mesmo sabendo que não vai dar resultado, para dizer, não vou cancelar. Então, isso tem que ter o quê? Maturidade. Mas eu digo uma coisa que é muito interessante isso. Se você, no momento inicial, entender o que precisa fazer para chegar até lá, o custo da sustentação, o que vai ser feito para manter, gente, é uma afirmação que pode ser ousada minha, mas dificilmente você vai chegar na metade do caminho e vai falar, vou parar porque não vai dar, porque você se preparou, porque tudo que vier ali influenciar a sua jornada, você vai conseguir responder rápido, como você falou, corrigir rápido o percurso e criar viabilidade. Mas, E matar uma iniciativa que não está dando certo, meu amigo, não tem nada de errado com isso, não, entendeu? A gente tem que parar de achar que tudo que a gente vai empreender vai dar certo. Quantas vezes o Steve Jobs deve ter errado antes de conseguir dar certo, né? Isso, e muitos empreendedores às vezes ficam até receosos de fazer esse tipo de análise, que pode chegar à conclusão que o negócio dele já parou e não faz sentido nenhum. Então, aí que é ótimo, que ele se reinventa. Aproveita a crise para se reinventar. Qual é o problema de você matar uma coisa? Não tem problema nenhum, não tem nada de errado com isso. Exatamente. Então, acho que essa é a perspectiva que a gente pode incentivar as pessoas a fazerem, né? E entender a importância de você estar preparado, né, para lidar com essas incertezas ao longo do caminho, que eu acho que é super importante. Carlão, estamos indo para os nossos últimos 12 minutos de live. Nossa, aqui passou tão rápido. Pô, muito rápido. A Ana tá falando que é o filme da Walt Disney que mostra... Ih, perdi, Ana. Peraí. O filme da Walt Disney que mostra o que ele passou. O filme do Walt que mostra o que ele passou. Verdade. Né? Ou seja, quantos Mickeys, né, ele fez que não deram certo, não deram sucesso. E quem diria que um rato ia se tornar tão famoso, né? Outro ponto interessante que a Renata colocou aí também. Temos que ter a humildade de reconhecer que não vai dar certo. Por quê? Porque você tem um pouquinho de ego, você tem um pouquinho de coisas. Tem. E, cara, você tem que ser humilde, cara. Não deu certo, acabou. Pelo menos você tentou, sabe? Então, vai adiante, levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Vital. Isso aí eu acho super, super maduro. É maduro. Eu prefiro assim, quando no dia a dia no trabalho, eu prefiro que a pessoa tenha a humildade de falar, não vai dar certo, vamos parar, do que simplesmente falar, não, vai, entendeu? Então, assim, é um pouco de maturidade mesmo que você tem que ter.
Carlão, dicas. O povo gosta de dicas. Eu queria dicas para o cara que ou está tendo uma boa ideia e está com dificuldade de transformar isso em realidade, ou então quer dar dicas para a galera aí com relação a essa questão. Eu gosto muito de fazer o seguinte, né? Se você se convenceu que aquilo ali é uma boa ideia, uma boa oportunidade para você, aí, independente da perspectiva que você esteja, pessoal, profissional, empresa, empresário, empreendedor que abre um negócio, é o seguinte, registrou, escreve o que seria ela na prática. E busca informação para você o quê? Entender a sustentação necessária daquilo ali. E a gente hoje sabe que com o Google, com o mundo que a gente tem, o poder que a gente tem na internet, você consegue levantar dados de informação muito rápido. De tudo. Muito rápido. Então você vai pegar a ponta e a outra ponta. E aí vai entender o que você precisa fazer dali até você tangibilizar e vai matando uma a uma. E aí você tem que você tem que ter foco, né? Olha, uma dica que eu vou dar para você é o seguinte, quem nunca assistiu lives ou vídeos sobre como você fazer pesquisas no Google de forma efetiva e mais eficaz, procura isso, sua vida vai mudar. Eu não vou falar sobre isso agora não, senão a gente não vai conseguir terminar a live, mas qualquer dia a gente fala. Mas procura isso, porque isso você tem várias formas de fazer busca no Google e não é qualquer uma que vai te trazer os mesmos resultados. Então, dica número 1, você colocou aqui avaliação de riscos e cenários futuros. Olhar para a perspectiva à frente. Né? Ou seja, então, antes de tomar... exatamente, porque o cenário da incerteza, né? Muito se fala hoje em gerenciamento da incerteza, mundo VUCA, aquela coisa toda, é que vai poder direcionar e tem N variáveis. Só que você não tem um poderio de esforço e capacidade, muitas vezes até de recurso, para poder pensar em todas as variáveis. Então você tem que ir naquelas mais impactantes. Então você vai falar, poxa, tem alguém que faz, tem um concorrente, tem isso, tem aquilo, e é isso que você vai convergir para, inclusive, responder a pergunta, o que eu preciso fazer para sustentar? Porque quando você faz essa perspectiva de negócio, você vai olhar para uma série de variáveis. Aí entra em marketing, entra em financeiro, entra em... Aí a gente já está indo para a dica número 2, que você ia falar, que é recursos, limitações de recursos. Exatamente. E aí vem a brincadeira. O que você prefere? Ter uma ótima ideia, ter recursos ou ter a capacidade de implementar? Porque um não vive sem o outro. Se você tivesse que priorizar, qual que você priorizaria? O que adianta ter recurso e não ter uma boa ideia? O que adianta ter a capacidade de implementar e não ter uma boa ideia e não ter os recursos? Então você olhar a Rê está falando aqui sobre a questão do diferencial. Gente, eu ia fazer aquela brincadeirinha, né, da pílulazinha, né, do Matrix aqui com o Carlos, mas fiquei com pena. Falei, não vou botar ele nessa situação não, né? Porque imagina, você tem uma pílula... O que você prefere? Ter uma boa ideia ou ter recurso para realizar essa ideia? O que você prefere? Eu prefiro ter uma boa ideia. Porque aí, de repente, improvisando, você consegue chegar no resultado. Né? E pode desenvolver a outra pílula, né? A capacidade de realizar. Porque não. E assim, eu vou deixar aqui já na parte final, que eu estava tendo uma reunião há 3 semanas atrás com um grupo de empresários, e eu vi exatamente isso, né? Não falta dinheiro. Isso na perspectiva que o empresário falou isso, no cenário que ele está. Não falta dinheiro. Não temos boas ideias. Se a pessoa hoje me chega com uma boa ideia na perspectiva de business, aí é outra coisa. A gente financia. Mas há muito tempo eu não recebo boas ideias. Então, assim, você entender o contexto. Nesse caso aqui, né? Ele falou, eu tenho recurso, mas não tenho boa ideia. E aí? Né? Aí vai dizer, pô, Carlos, legal, mas como é que eu acesso esses caras? Cara, aí é uma outra habilidade que você fazer networking. Exatamente. Mas, assim, eu escuto isso. Então, assim, para vocês verem, né, a questão de perspectivas, né? Que a gente às vezes vê, pô, o país está em crise, tem um monte de problema e, pô, tem pessoa falando que o dinheiro está sobrando e falta boas ideias, né? Então, eu encorajo Resiliência, vocês... Tá? Desculpe, perdão. Resiliência e adaptação, dica número 3. Como é que é? Fala de novo. Dá uma picotada. Resiliência e adaptação, perdão. Então, a questão da adaptabilidade é mega importante, porque, de novo, gente, se a gente não sabe o que vai acontecer, tipo, daqui a uma semana, principalmente o que aconteceu com a pandemia, eu lembro no mês 1 de quarentena, a gente não sabia o que ia acontecer no dia seguinte. Então, se você não tiver a habilidade de se adaptar e se preparar para o que vem pela frente, você vai perder o seu foco. Então, assim, a adaptabilidade é a palavra-chave, eu digo para você, gente, para qualquer pessoa no planeta hoje. Claro que profissionalmente falando, né? Mas não tem jeito. Então, assim, foram essas empresas que mais
que mais tinham adaptabilidade foram as que sobreviveram a essa pandemia, né? Passaram bem. E aquelas que têm pensamento conservador, né? Essa mentalidade que está desconectada com a realidade do mundo hoje, nossa, sofreram e estão sofrendo muito ainda. Vão Entendeu? sofrer mais ainda. Dica número 4, não se tornar escravo da operação. Gestão estratégica aí de novamente, né? Sustentação para pagar as contas. Fala um pouquinho. Exatamente. Eu acredito muito que quando você vai conceber aí, já um pouco mais na visão até de negócio, de business, você entendendo a tua sustentação, você tem que fazer de uma forma que você não vire escravo da sua operação, do tipo, ficar mais tempo pensando em como manter ela atualizada e renovada do que resolvendo o problema dela em si. Que é o que geralmente acontece com muita empresa quando ela perde o tato de se reinventar e de se transformar. Ela vira escravo da operação. E aí essa operação está comprometida, o que acontece? Todo o teu resultado está comprometido. Que é o que aconteceu com muita empresa na pandemia, né? O Marcelo colocou uma coisa importantíssima aqui, gente. Resiliência não é teimosia, tá? Fato. Teimosia é falta de percepção de cenário e de futuro. São duas coisas diferentes. A gente está fazendo uma consultoria para uma empresa agora, né, Marcelo? Em que a gente discutiu isso muito também, né? A gente precisa ter resiliência para sobreviver, mas a gente precisa ter flexibilidade. Teimosia não é resiliência. Não, e teimosia ainda assim é uma questão de opção, né? De você estar ali, é uma opção. Então, se você quer seguir naquele caminho, pode, né, te comprometer. Desculpa eu estar acelerando, Carlão, porque a gente só tem 5 minutinhos. Eu quero dar a dica 5, que é a última, e depois eu ainda quero fazer um fechamento contigo. Na dica 5, você falou de algo que, na minha opinião, é o mais importante disso tudo, que é o relacionamento com as pessoas. Stakeholders, gestão dos stakeholders. Eu diria para você o seguinte, acho que já avançamos muito mais do que a gente precisava em ferramenta e técnica. Fato. Tanto que a quantidade de frameworks a abordar que você pode estudar, pensar, tem mais do que precisa. Mas o fator humano se sobrepõe a tudo isso que a gente está falando aqui. Até da concepção de ter a ideia é extremamente comportamental, é humano, é cérebro. Você pode até botar um software de inteligência artificial para te dar boas ideias baseado em estatística, tabulação, o que for. Mas ainda assim, acender a luzinha, é isso aqui que depende. E o caminho que você vai fazer para chegar até lá, gente, relacionamento, habilidades comportamentais para aplicar o conhecimento para você chegar até lá. Então eu digo para vocês que ter essa condição de se relacionar ali com pessoas e desenvolver habilidades como liderança, comunicação, enfim, é fundamental. Estar cercado, eu vou falar uma coisa que eu preciso complementar aqui. Estar cercado de pessoas que te joguem para cima, não que te joguem para baixo. Busca pessoas que te joguem para cima, que possa te orientar. Aquele chefe seu que você não tem mais contato, mas ele é uma pessoa que sempre te ajudou, te motivou, porque isso é fundamental, gente. E você com rede social, você não tem que esse negócio de estar presencial, não. Você marca uma conferência, uma call, sei lá o que for, mas fique perto dessas pessoas, porque eu acho que a gente precisa muito disso. Fato. É isso aí. Fuja de quem não te merece, sabe? Sai fora. O cara tá te levando para baixo, sai fora, entendeu? E são aquelas pessoas que de alguma forma estão sugando a tua energia. Esse suga de energia não é legal. Relacionamentos bem-sucedidos, você pode pensar isso no casamento ou a dois, porque eles são bem-sucedidos? Porque um dá força pro outro, independente das diferenças. Você pode não pensar igual, porque são duas cabeças diferentes, culturas até diferentes. Mas se um estiver somando ao outro, acabou, você vai ter um relacionamento próspero, que é fundamental aí para tudo que a gente está falando. Carlão, a gente tem 3 minutinhos. Eu não posso fechar essa live. Foi muito legal. A gente precisa marcar mais. Pô, tô bem, pode marcar. E olha só, e a gente puxou um monte de outros assuntos aqui que davam outras lives tranquilas, né? Você vê algumas coisas aqui, eu registrei. Depois a gente precisava anotar. Não tem problema, tá gravado também. Olha aí que legal a gente poder tirar insights de papo com as pessoas. Mas, cara, 2 minutinhos. Eu queria que você deixasse uma mensagem final, uma frase final, de alguma forma, deixando aí, vamos dizer assim, uma mensagem positiva pra galera. Manda ver, cara. Eu acho que a principal dica é que vocês possam desenvolver a capacidade de registrar sempre as boas ideias, a capacidade de saber o que é mais importante para você ter um senso de foco e o principal de tudo, não é? Desenvolva-se na sua capacidade comportamental, nas suas habilidades comportamentais, mas que quando você entender o caminho que você precisa fazer para chegar até lá, que vocês façam isso de maneira simples. É para ser simples. Por quê? Porque se começa a botar complexidade, botar barreiras, cenários, você não chega no resultado. Então, simplicidade
é o fator chave, acho que, de qualquer sucesso. Então, as pessoas que conseguem fazer isso de uma maneira natural, ou até mesmo se desenvolveram, elas conseguem ser simples. E aí, o ser simples é mudar um pouco o pensamento, lutar contra a cultura, mas, com certeza, você vai estar chegando lá no resultado. Então, acho que aplique estratégia e seja simples, que com certeza você vai ser bem-sucedido. Valeu? Gente, foi sensacional. Vou chamar de Guto de novo, porque agora eu posso. Faltam 30 segundos para a gente fechar. Obrigada, Carlos Augusto. Foi ótimo, Freitas. poxa, tô feliz demais. Foi ótimo. Um beijo grande. Obrigada a todos que assistiram. Semana que vem tem mais dose dupla. Vamos falar sobre transformação digital. Vai ser bem legal, hein? Um beijo grande a todos. Super parabéns pelo seu programa, Carlão. pelo sucesso. Beijo. Força Olá, aí para todos e ótima semana para todos. Valeu! Valeu! Tchau, tchau!